Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas da professora Márcia Santos. E a dica desse vídeo é a seguinte: tempos atrás eu gravei um vídeo sobre como nós podemos criar listas de datas omitindo o sábado e o domingo. Então, como a gente sabe, no Excel é muito fácil criar uma lista de datas utilizando o recurso de autopreenchimento. Porém, esse autopreenchimento ocorre de uma maneira sequencial e muitas vezes nós queremos criar listas de datas que não considerem, por exemplo, o sábado e domingo. Então, esse foi o vídeo que eu gravei. Depois que eu publiquei esse vídeo, muita gente me questionou como poderia, por exemplo, criar uma lista de datas sem considerar somente o domingo, ou ainda criar uma outra lista de datas que considerasse somente o sábado e o domingo, ou somente os domingos. Então, assim, no Excel é fundamental nós entendermos a lógica das fórmulas que nós criamos, porque a partir daí nós conseguimos adaptar essa fórmula conforme a nossa necessidade. Então, vejam o seguinte: nesse caso da criação da lista de datas, eu preciso entender a fórmula que está sendo usada. Notem, aqui nessa coluna A, eu tenho a minha lista de datas de forma sequencial. Eu coloquei ao lado os dias da semana para nós nos guiarmos, certo? E logo ao lado, na coluna C, eu tenho o resultado da função mod, tá? Então, lembrando, para que serve a função mod? Ela tem o objetivo de retornar o resto da divisão. Esta é a ideia, né? Essa é a intenção dessa função mod no Excel, certo? E vejam que o seguinte, nessa coluna C eu apliquei a função mod para cada um dos valores de data da coluna A. Então, notem que na quarta-feira o resultado, o resto da divisão vai ser sempre 4, na quinta sempre 5, na sexta 6, no sábado é 0, no domingo é 1, na segunda é 2 e assim por diante, tá? Então, esse resto de divisão, ele não vai mudar. Aqui eu estou começando no dia 9 de agosto de 2023, mas poderia ser de um ano anterior, por exemplo, tá? E com base nesse entendimento, nós vamos conseguir, então, desenvolver uma fórmula combinando a função mod com a função C para criar listas que possam atender a diferentes necessidades. Então, notem, nesta lista aqui, a gente pode ver que está sendo omitido o sábado e o domingo. Então, 9 é quarta, quarta, quinta, sexta. Sábado seria o dia 12, domingo dia 13. Vejo que ele pula, certo? Então, ele volta aqui para a segunda-feira, né? Então, continua aqui na segunda-feira, 14, 15, 16, 17, 18. Depois pula 2 dias, que seriam o sábado e o domingo de novo, tá? E como foi criada essa fórmula? Então, dando 2 cliques aqui na célula, a gente pode editar a fórmula. E vejam o seguinte, é uma fórmula simples. Nós pegamos o conteúdo da célula anterior, que é a célula E1, e nós vamos adicionar o conteúdo dela com o resultado desta fórmula, utilizando a função C e a função mod. Então, vejam, o que está sendo feito aqui? Eu estou perguntando o seguinte: se o resto da divisão da célula anterior é igual a 6, por que 6? Porque 6 é o último dia útil da semana, corresponde à sexta-feira, tá? Então, se o resto da divisão é igual a 6, eu somo 3, ou seja, ele vai pular 2 dias, né? Por isso o 3, certo? Agora, se não for igual a 6, ele adiciona 1, ou seja, se for segunda, terça, quarta ou quinta, ele soma 1 e vai pegar o próximo dia. Agora, se for sexta,
ele vai somar 3 e aí vai pular 2 dias. Essa é a lógica, certo? Então, sabendo essa lógica, conhecendo essa lógica, como eu falei, eu posso criar os intervalos de acordo com a minha necessidade. Vamos supor que eu precisasse criar uma outra lista de datas que não considerasse somente os domingos, tá? Então, eu vou colocar aqui a mesma data, 9/08 de 2023, e aqui nessa célula eu vou criar a fórmula. Então, vou dizer que a fórmula vai ser igual à célula anterior, mais C mod do quê? Desta célula anterior com 7 é igual a quê daí? Então, notem, agora eu quero que ele omita somente o domingo. Então, eu vou verificar se o mod da célula anterior com 7 é igual a 0, porque seria sábado, tá? Então, se for 0, eu quero que ele adicione 2 para pular um dia. Caso contrário, eu quero que ele adicione 1. Vou fechar o parênteses aqui da função C e está pronto, certo? Então, vou dar um Enter. Então, notem, aqui ele me deu 10/8, eu vou fazer o autopreenchimento para a gente ver o resultado. Então, veja o seguinte, ó, 9 é quarta, vou colocar aqui, né? Quarta, quinta, sexta, sábado. Dia 13, que seria o domingo, ele pulou, voltou na segunda. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, pulou mais um, domingo, certo? Agora, vamos supor que uma outra necessidade que eu tenho é de criar uma lista de datas, mas somente de sábados e domingos. Então, como que ficaria nesse outro caso? De novo, vou colocar aqui a mesma data, 9/8 de 2023. Aumentar um pouquinho. E aqui eu vou introduzir a minha fórmula, que vai ser igual ao quê? Esta célula mais, tá? Mais o quê? Se mod desse valor aqui com 7 for igual a quê? Então, olha só. O que eu quero quando for sábado, eu quero que ele adicione 1, porque eu quero que ele pegue somente sábado e domingo, tá? Então, é isso que eu vou testar. Então, se mod da célula anterior com 7 for igual a 0, então, eu quero que ele adicione 1. Caso contrário, eu quero que ele adicione 6, certo? Os outros dias aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu não quero considerar, tá? Então, por isso, eu tô somando 6. Vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Então, aqui eu botei a data errada, tá? Eu teria que ter colocado a data de sábado para funcionar direitinho, certo? Porque nesse caso aqui, eu quero que a minha lista só tenha sábados e domingos, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, 12/8. E aí, sim, agora ele pegou 12 e 13, que seria sábado e domingo. Vou fazer o autopreenchimento. Então, vejo 12 e 13, sábado e domingo. Depois, 19 e 20, sábado e domingo. 26 e 27, lá embaixo, 26 e 27, sábado e domingo. Ficou certinho. Agora, vamos supor que eu tivesse a necessidade de criar uma lista só com as datas referentes ao domingo, vamos dizer, tá? Bom, aí eu não preciso nem de fórmula, pessoal, tá? Eu vou começar aqui, por exemplo, colocando o domingo, 13/8 de 2023. E nesta célula de baixo, eu vou dizer que ela vai ser igual a esse valor mais 7. Então, vejo que aqui simplificou muito mais, né? Então,
Feito isso, é só fazer o autopreenchimento e o meu problema está resolvido. Aqui está uma lista de datas referentes somente ao domingo, certo? Então, essa era a dica desse vídeo, ficou um pouquinho mais extenso, porque eram muitas dúvidas para esclarecer com relação a essas listas de datas, certo? Eu espero que essa dica seja útil no dia a dia de vocês. Me coloco à disposição para esclarecer qualquer outra dúvida. Já peço para deixarem aquele like e também para se inscreverem no canal. Assim vocês vão estar me ajudando e vão ficar sempre por dentro de novas dicas, ok? Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.